Bom, pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito da questão 21 do ENAD e nós vamos ver aqui como que a gente pode resolver essa importante questão. E ela diz assim, ó: o modelo lógico de dados fornece uma visão da maneira como os dados são armazenados. A figura a seguir representa um modelo lógico de um ambiente observado em um escritório contábil. Então, esse modelo lógico que está aqui nessa questão é esse que está representado aqui. A gente vai entender um pouquinho como que ele funciona. Então, aqui nós temos essa entidade, que é contribuinte. Ela está relacionada diretamente com essa contribuinte malha fina, que por sua vez está relacionada com a tabela ou a entidade malha fina. Essa aqui contribuinte também existe uma relação com declaração imposto de renda. A partir disso, a questão que precisa ser resolvida é: em relação ao modelo, avalie as afirmações a seguir. E a questão apresenta 5 itens. O primeiro item que a gente precisa entender é: a entidade declaração imposto de renda é uma entidade fraca. Então perceba que aqui a gente precisa ter o conhecimento do que é uma entidade forte e também uma entidade fraca. A forte, nesse caso, não foi mencionado aqui, mas ela faz parte desse contexto. Então, vamos primeiramente saber se esse item aqui ele é correto. Está falando em relação da entidade declaração imposto de renda. Declaração imposto de renda é essa entidade que nós vemos aqui. Qual é o conceito, então, por trás disso em relação à entidade fraca ou forte? A entidade forte é aquela que existe a chave primária. O conceito é bastante simples. A entidade fraca, por sua vez, é aquela que não existe. Se nós observarmos todos os itens aqui, que são os atributos dessa entidade, a gente pode perceber o seguinte, ó: contribuinte CPF não é uma chave primária aqui. Ano exercício também não é. Ano base, muito menos. Valor também não se enquadra nessa característica. E restituição ou pagamento também não é uma chave primária. Essa entidade, então, para essa entidade, nós não temos o conceito de chave primária. Então, esse item que nos afirma que a entidade declaração imposto de renda é uma entidade fraca, está correto. Não existe o conceito de chave primária nela. Tá? Então, vamos para o segundo item. O relacionamento contribuinte e malha fina é do tipo N para M. Contribuinte, malha fina. Uma coisa que a gente precisa ver nesse caso aqui é que o próprio item ele já indica para a gente que existe uma relação. Essa relação vem dessa entidade que está aqui até essa entidade que vem aqui embaixo. Significa que no meio dessa relação existe uma outra entidade. Essa característica já nos indica que essa entidade que está aqui, contribuinte malha fina, é uma entidade somente que permite o relacionamento. Nesse caso específico, quando isso acontece, existe uma entidade de relação, né? Ela só existe aqui para que seja gerada a relação, já é uma característica de N para N. Mas uma outra forma da gente verificar isso é por aqui. Sendo CPF a chave primária aqui em contribuinte, o CPF ela vem aqui com esse nome contribuinte CPF. Aqui ela é uma chave estrangeira. Aqui em malha fina, nessa entidade, nós temos aqui o identificador, que é a chave primária, e identificador ele vai aparecer aqui também em contribuinte. Uma vez que nós temos duas chaves estrangeiras vindo, neste caso específico, dessas duas entidades, que o exercício aqui, esse item aponta como sendo as entidades que fazem parte, né, dessa relação, então esse item também é verdadeiro, ou seja, a relação entre contribuinte e malha fina é N para N e por conta disso nós precisamos gerar essa entidade aqui. Então, nós temos a primeira e a segunda que já são válidas. Vamos para o segundo item.
O atributo CPF da entidade contribuinte tem a função de chave estrangeira na entidade declaração imposto de renda. Então, nós temos aqui, ó, CPF, contribuinte, nós já vimos que aqui é chave primária, e contribuinte CPF aparece aqui nessa entidade, que é a declaração imposto de renda. Isso acontecendo significa que se essa daqui é a chave primária, lá na outra entidade ela só pode ser chave estrangeira, então o item 3 também está correto. Vamos para o item 4. A entidade malha fina não possui chave primária, somente chave estrangeira. Então, nesse caso daqui, como nós vimos, né, na explicação do item 2, a gente já pode verificar que esse item aqui ele é falso, quando afirma que essa entidade não possui uma chave primária. Identificador é uma chave primária aqui em malha fina, e, portanto, esse item aqui ele não é verdadeiro. E por fim, nós vamos para o item 5. O relacionamento contribuinte malha fina é um relacionamento ternário. Contribuinte malha fina é essa entidade que nós temos aqui. Para que nós tenhamos um relacionamento ternário, nós precisamos aqui nessa relação ter pelo menos pelo menos três entidades que fazem relação com esta daqui. Como nós temos somente malha fina e contribuinte, esta relação aqui é binária, ela não é ternária, portanto o item 5 também é falso. Bom, se nós vamos então ali, nós já sabemos que o primeiro item, o segundo e o terceiro, esses são verdadeiros, o quarto e o quinto são falsos, e nós vamos procurar agora as alternativas, ou, na verdade, a alternativa que satisfaz essa questão. A primeira nos diz assim, 1, 2 e 3 é verdadeiro. Então, essa alternativa A é aquela que realmente responde a esse exercício, portanto, aquela que nós precisaríamos assinalar neste caso, nessa questão do ENAD, é a alternativa